bem-vindos de volta. Se ainda não me conhecem, eu sou a Lili, da Lua de Lili, e hoje venho falar sobre a minha experiência com 5 novidades do thriller de 2026. Quem já me acompanha há algum tempo sabe que eu amo livros de mistério, amo de morte, thrillers, e os livros que eu trago hoje, curiosamente, foram todos, por um motivo ou por outro, surpresas para mim. Então vamos a isso. O primeiro livro que eu venho falar, o Ainda Não Estou Morta, de Holly Jackson, ele venceu, se não estou em erro, no ano passado, o melhor thriller do Goodreads. E eu há muitos anos atrás tentei ler o livro mais famoso da autora, aquele que fez com que ela explodisse inicialmente, e simplesmente desisti. Achei que a escrita era muito young adult para mim, apesar de saber que era um livro que realmente tinha muito sucesso, os que vieram a seguir também. E há uns anos atrás li outro livro dela, este livro aqui, porque me disseram que era espetacular, venderam-no como um livro super viciante. E, efetivamente, ele tem um bom ritmo e eu li-o muito rápido, mas para mim não foi tudo isso. É um livro, é bom entretenimento, é um livro divertido, que se lê realmente num ápice, mas para mim não foi tudo isso. Por isso, quando eu vi que este livro estava a ter muito hype e vi que ele também ia ser traduzido para português de Portugal, decidi que o ia ler, mas honestamente estava assim com muitas reticências, não vou mentir. A premissa do livro tinha tudo para ser ridícula, mas na verdade é engraçado porque funcionou. Então, aqui nós basicamente temos uma miúda que na noite de Halloween é atacada, tentam assassiná-la. Ela consegue sobreviver só com mazelas no cérebro e então os médicos dão-lhe uma semana de vida e como ela sente que até ali não viveu verdadeiramente, enfia na cabeça que até à data da sua morte, portanto ela tem menos de uma semana para descobrir quem é o assassino. E é isso que nós vamos acompanhar neste livro, é a tentativa dela de tentar perceber, em primeiro lugar, porque é que a tentaram assassinar e em segundo lugar, quem é que foi. Para mim isto tinha tudo para ser um desastre, mas realmente, como eu disse, funcionou. A escrita dela no livro está muito interessante. Esta personagem é uma personagem que nós empatizamos. Depois um pormenor que eu não estava a contar neste livro e que realmente reforçou a minha vontade de o continuar a ler, é que há um certo romance que a certo momento se vai criando no livro e que pelo menos comigo funcionou, colou-me completamente ao livro. Eu estava constantemente a torcer por estes dois. A reviravolta final, eu não posso dizer que foi tipo um maior plot twist que eu já li, porque não foi. Eu a certo ponto cheguei lá sozinha, mas gostei muito da forma como ela conseguiu conduzir esta história e foi realmente um livro muito divertido de ler, surpreendeu-me imenso porque eu não estava mesmo nada a contar. Todas as Coisas Perigosas, também, se não estou em erro, era um dos finalistas do Goodreads de melhor thriller, se não no ano passado, há 2 anos. Esta leitura não foi a minha estreia com esta autora. Eu, no ano passado, há 2 anos, li o Luz na Escuridão e adorei. Aqui nós vamos acompanhar uma mãe, uma mulher completamente passada, completamente atormentada pelo desaparecimento do filho bebê, um ano antes, quando ela estava a dormir. Há basicamente um ano que ela foi completamente consumida pela insónia. Ela simplesmente, desde que o miúdo desapareceu, deixou de conseguir dormir e é um daqueles thrillers psicológicos em que nós não sabemos bem se podemos confiar na nossa protagonista ou não, porque claramente ela tem problemas de saúde mental, é uma pessoa que não descansa, é uma pessoa que já não tem bem noção daquilo que é real, daquilo que não é uma pessoa que está completamente consumida pela culpa. E esta camada psicológica é uma daquelas coisas que eu amo num thriller. Acho que a forma como a personagem está criada, as personagens, aliás, está muito bem feita, amei. É um daqueles livros que nos deixa desconfortáveis permanentemente e que, claramente, nós vamos ser muito mais guiados pelos humores e pelos estados mentais das personagens do que propriamente pelos acontecimentos. Os 3 grandes temas deste thriller é a questão da saúde mental, é a questão do trauma, é a questão também da maternidade, da culpa da maternidade, esta sensação de que se tenta chegar a todo lado e que se está constantemente a falhar, e depois a questão da percepção da realidade, até que ponto é que nós podemos confiar naquilo que a nossa mente nos diz, do que é real e do que é que não é real. Amei, senti que entrei completamente na mente desta personagem, senti quase fisicamente a ansiedade, o cansaço, a exaustão, a angústia desta mãe. A forma como ela trata o tema da maternidade não é nada superficial, apesar disto ser um thriller. Ela explora esta questão de forma muito profunda. Para mim, o calcanhar daqueles foi realmente o final.
Eu fiquei um bocadinho desiludida com esta reviravolta, senti que foi muito previsível, ou pelo menos para mim não funcionou, porque eu já estava à espera de algo muito parecido. Para quem ama thrillers e também gosta deste tema da maternidade, deixo aqui a minha sugestão. São grandes, grandes livros com estes temas. A seguir li A Culpa Foi Dela, da Sian Gilbert. Eu não conhecia esta autora, é a minha estreia, foi a minha estreia literária com esta autora. Decidi lê-lo simplesmente porque a premissa me pareceu muito divertida. Eu amo este tipo de livros. Aqui, basicamente, um grupo de amigas de secundário recebe uma carta em casa a serem convidadas para uma despedida de solteiro numa ilha paradisíaca e elas acabam por aceitar e vão. Qual é que é o senão? É que a rapariga que se vai casar, a rapariga que lhes enviou o convite para a despedida de solteira, foi também uma rapariga que elas basicamente maltrataram, trataram muito, muito mal no secundário, portanto isto tem tudo para correr muito, muito mal. Cada capítulo é o ponto de vista de uma das miúdas. Eu amo este tipo de formatos de POV diferentes, porque depois nós tentamos chegar a todas as informações e não é fácil, porque umas sabem os segredos de outras, que sabem os segredos de outras, mas que não sabem os segredos de outras. Portanto, para o leitor, este tipo de confusão acaba por ser interessante. Eu, pelo menos, diverti-me muito, muito a ler este livro e a tentar descobrir efetivamente o que é que elas escondiam. Tem um ritmo muito rápido. Isto é o tipo de livro perfeito para lerem numa folga, para lerem num fim de semana ou numas férias. É muito, muito viciante, é divertido, é excelente entretenimento. Só tem um senão, é que o final eu achei-o muito previsível. Eu também já estava à espera deste final, apesar de ser um bom final e isto funcionar muito bem num filme. Aliás, gostava de ver isto num filme. Eu senti que este final, não sei, eu cheguei lá sozinha, para mim não foi grande reviravolta. O final escreve-se sozinho. Tem uma particularidade que os outros livros todos não têm. Este livro foi escrito por duas escritoras, a Cat Clarke, que escreve, acho que, thrillers, young adult. Eu nunca li nada dela, portanto não posso opinar. Mas também foi escrito pela Schweb, autora de livros tipo isto, e que eu já li aí 4 ou 5 livros dela e nunca consigo gostar de nenhum, apesar dela ser uma escritora que toda a gente ama. Mas como ela normalmente só escreve fantasia, eu fiquei muito entusiasmada por saber que ela ia escrever o primeiro thriller e muito curiosa de como é que isto ia funcionar, e então foi exatamente por esse motivo que eu decidi ler. No livro nós vamos acompanhar um grupo de escritores de diferentes géneros literários que foram convidados para ir para uma ilha, para uma mansão de um escritor de thrillers super famoso, tipo o melhor escritor de thrillers da atualidade. Quando eles chegam a esta ilha, eles percebem que este escritor faleceu. Eles têm uma missão, têm 72 horas para escreverem o último capítulo do livro desse autor e para ganharem um contrato de milhões de euros, mais o lançamento de uma carreira literária. Portanto, o sonho para qualquer escritor. O que é que eu senti muito ao ler este livro? Tanto a escrita quanto o ritmo do livro são muito mais de romance do que propriamente de thriller. Senti que era um ritmo assim um bocadinho mais pausado. O que é que eu mais gostei e o que é que eu menos gostei? Amei esta questão de todas as personagens serem escritoras. Eu sinto que elas exploraram muito aquilo que são os gossips da vida de escritoras, dificuldades, os processos criativos, como é que as carreiras acabam por funcionar. Acho que elas também usaram o livro para fazer uma crítica social muito grande a este universo editorial, à questão dos agentes, das editoras, quem é que controla os lançamentos dos livros, como é que a coisa se desenrola, a questão da competitividade entre escritores, da inveja, até dos preconceitos com os géneros literários. Há aqui muita crítica, muita reflexão, muito humor até, e eu amei essa parte no livro. O que é que para mim não funcionou tão bem? Exatamente a parte do género. O mistério em si não me apelou. Não digo que elas sejam péssimas escritoras. Por acaso até tem ali uma reviravolta final que me surpreendeu, não estava a contar. Mas o ritmo em si e o tipo de thriller que eu gosto não é bem isto. E finalmente o último livro, Lar Sangrento Lar, da Geneva Rose. Quem já me segue há algum tempo no canal sabe que eu tenho assim um amor-ódio por esta escritora, porque eu vou acabando por ler tudo dela, mas não gosto nada da forma como ela escreve. Sinto genuinamente, e sem estar a querer ser parvalhona, que ela é a Colleen Hoover dos policiais. As ideias que ela tem para os livros são muito interessantes, mas depois a escrita, é assim uma coisa muito, muito, muito fraquinha, pelo menos para mim. Portanto, aqui já fico um pezito para trás, para não criar muitas expectativas e ficar muito desiludida. E a minha experiência foi mais ou menos. Tem algumas coisas que eu gostei muito, tem algumas coisas que não gostei tanto. E nós vamos acompanhar 3 irmãos que voltam à casa dos pais assim que a mãe falece. Temos a irmã mais velha, que foi a irmã que nunca saiu da casa dos pais e sempre tomou conta da mãe quando ela adoeceu. Temos a irmã do meio, que acabou por se envolver com drogas e neste momento
é toxicodependente e tem imensos problemas, é irmã problemática. E depois o irmão mais novo, que é o irmão bem-sucedido da família, foi o único que saiu realmente daquela cidade e que agora tem uma carreira e tem dinheiro e tem poder e essas coisas todas. Eles começam a mexer nas tralhas que a mãe tinha lá por casa para saberem o que é que vão deitar fora, o que é que vão vender, o que é que vão guardar, e começam a ver cassetes antigas e veem uma gravação da mãe e o pai basicamente a esconder um cadáver de uma criança que desapareceu quando eles os três eram miúdos. Como devem imaginar, nenhum deles tinha conhecimento daquilo, aquilo perturba-os imenso e eles começam meio que a tentar perceber e a descortinar o que é que se pode ter passado ali e se de facto os pais são assassinos. O livro vai alternando então entre aquele ano em que aquela criança desapareceu e a atualidade em que os irmãos estão a tentar gerir o que é que acabaram de descobrir. E vamos também acompanhar o ponto de vista não só destes três irmãos, mas também da própria mãe que faleceu. Vamos começar por aquilo que eu menos gostei neste livro e como sempre foi a escrita. É uma escrita funcional, em que ela realmente descreve tudo e mais alguma coisa, mas para mim é sempre demasiado simplista. Acho que lhe falta sempre um bocadinho de alguma elegância, de alguma subtileza, de alguma tensão até construída por camadas, com alguma calma. Daquilo que eu mais senti falta foi o desconforto psicológico que algumas das cenas me deviam causar e que neste livro há muitos momentos que deviam ser super perturbadores para o leitor e que simplesmente passam. Aquilo que eu senti ao longo de todo o livro é quase como se eu estivesse a ler um resumo de um livro, muito mais do que propriamente sentir o que as personagens deste livro sentem. O que é que eu gostei mais neste livro? Não só a construção das personagens, eu senti que eram personagens até bastante bem construídas, mas a própria ligação entre eles, achei muito interessante as dinâmicas entre estes três irmãos. Este final foi uma desilusão muito grande, porque eu já estava à espera que isto acontecesse desde as primeiras páginas que eu desconfiei do que é que poderia acontecer e foi exatamente isso que aconteceu. É um livro com personagens bem construídas, com uma premissa muito, muito interessante, mas que infelizmente para mim não foi bem executado e podia dar assim um ganda thriller com uma reviravolta que nos deixasse embasbacado e comigo não funcionou. No entanto, se gostam de mistério, se não leem assim tantos thrillers e a escrita para vocês não é um fator que faça assim toda a diferença, experimentem porque até podem vir a gostar. E agora digam-me vocês aqui em baixo que thriller de 2026 é que eu tenho mesmo que ler. Se gostaram do vídeo, por favor, não se esqueçam de deixar um like, partilhar com os amigos, subscrever o canal. Beijinhos e até a próxima segunda-feira.